Bem-vindo ao Engenhocando da Matemática. Eu sou o Rodrigo Sá, professor de matemática, e esse é o nosso espaço. Nosso blog engenhocamate.blogspot.com. Nesse tutorial, iremos falar sobre a primeira série do ensino médio, a primeira situação de aprendizagem do volume 2. Ela apresenta, logo de início, na página 6, uma tabela para o aluno preencher com relação à potência. A exponencial está ali em cima e aí o aluno vai preencher com os valores de x quanto daria aí essas potências. Logo após preencher esses espaços, ele sugere então a construção de gráficos. Vamos aprender a fazer isso no GeoGebra. O GeoGebra tem um espaço para isso. Esse aqui é o software GeoGebra, que eu já deixei lá um link para você baixar, caso você não tenha ele ainda. Aqui em cima, na abinha, tem a aba Exibir. Põe planilha. Tá vendo? Exibir, planilha. Dentro da planilha aqui, eu já posso montar aquilo que estava lá, aquela tabelinha que estava lá. Ou seja, coloco o X aqui. Vejam que ele já construiu uma reta. Por quê? Porque tudo que você colocar aí, que puder ser descrito em forma de função, ele vai construir. Essa reta para a gente não é interessante. Não quero estudo com reta nesse momento. Então, o que eu faço? Vou sobre a reta. Note que ela muda de espessura na hora que eu chego em cima dela. Clico com o botão direito do mouse e clico aqui em exibir objeto. Ele deixa de existir ali. Ele não exibe mais ali. Muito bem, continuando nossa tabelinha, ele deu alguns valores para o x. Ele deu o valor 1, 2, 3, 0, menos 3 e menos meio. É isso mesmo? Menos meio? Não, é meio normal. Como é que eu represento o meio aqui? Meio é só eu colocar 1, a barra, 2. E ele vai já representar o meio de forma decimal ali, que não interfere em nada nos nossos cálculos. Na outra coluna, temos o 2 elevado a x. Então, eu coloco 2. Como é o elevado no GeoGebra? É o circunflexo, o acento circunflexo. Então, clica no acento circunflexo, dá um espaço, lá, já ficou o acento lá, e coloca x. Ficou então 2 elevado a x. Veja que ele já desenhou a função para mim. Eu não precisaria nem encontrar os dados. Mas, como eu quero fazer a tabela toda, eu vou sim encontrar os dados aí. Muito bem. 2 elevado a x. Agora ele vai ter que substituir aqui o valor 1 no lugar do x, certo? Só que em vez de eu fazer esse cálculo de cabeça, eu posso fazer com que essa planilha calcule para mim. O que eu faço? Coloco igual 2 elevado, lembrando que o elevado é o acento circunflexo, espacinho, e clico aqui nessa célula onde está o 1. Aperto o Enter. Olha lá. 2 elevado à primeira potência realmente dá 2. A hora que eu clico, está vendo que fica um quadradinho aqui no canto? Clica nesse quadradinho e arrasta até o último. Ele já faz todos os outros cálculos. Não preciso sofrer com isso. Vamos para a próxima coluna, que seria o 3 elevado a x. 3, o elevado, eu já ensinei. É só o acento circunflexo. Dá um espaço, aperta o x e, muito bem, ele montou a função exponencial 3 elevado a x. Muito bem. Agora vem os cálculos. Como que eu vou realizar o cálculo? Da mesma forma que eu fiz antes, né? Só que agora em vez de 2 é 3. Então, 3 elevado, que é o acento circunflexo, dá um espaço. E aí, seria essa célula aqui, certo? Esqueci de apertar o igual, gente. Igual 3 elevado, dá um espacinho, a essa célula 2 aqui. Aperto o Enter, pronto.
ele já calculou 3 a primeira, é isso mesmo, 3 a segunda vai ser 9 e assim por diante. Agora chegamos numa fração, meio elevado a x. Como faço isso? Tenho que colocar entre parênteses. Coloco, abre parênteses, 1/2, para representar um meio, logicamente. Acento circunflexo, dou um espaço x. E ele já constrói a função para mim também. E aí? Aí é só fazer como fizemos até o presente momento, né? Igual, a parênteses, meio elevado a x. E aí vem uma dica, gente. Elevado a x não, né? Aqui, aonde está o primeiro aqui, é a célula A2. Eu não preciso agora clicar nela, eu já sei que é a célula A2, então eu posso escrever lá A2. Apertar o Enter, pronto, ele já calculou. Da mesma forma, cliquei na célula, clico no quadradinho do lado e arrasto, pronto. Está feito. E por último, mas não menos importante, a exponencial com 1/3, base 1/3, né? 1/3 elevado a x. 1/3, entre parênteses, acento circunflexo, dá um espacinho, x. Construiu a exponencial, a função exponencial. E aí? A mesma coisa, coloco igual. Por que eu coloco igual? Porque com o sinal de igual ele entende que é para realizar um cálculo, senão não calcula nada. Igual, abre parênteses, coloca 1/3, ou seja, a forma que ele entende 1/3. O elevado, que é o acento circunflexo. E aí, eu já sei que a célula A2, eu só coloco A2. Por quê? Porque aqui é onde está o número que vai ser elevado, aqui está na célula A2. Pronto, aperto o Enter, já sai o resultado. Seleciono ele, cato no quadradinho aqui do canto e arrasto. E pronto, está aqui os dados. Aí você vai me falar, Rodrigo, tá tudo bem, você montou a tabela aí, mas ele já construiu o gráfico e esses pontos estão pertencentes ao gráfico, mas eu não consigo vê-los. É verdade. Vamos então agora identificar esses pontos, começando com a primeira aqui, que é o 2 elevado a x. Você viu que a hora que você clica nela, ele seleciona qual é, né? Como vou fazer isso? Eu preciso encontrar onde estão esses par ordenados aqui. Só que eu não vou ficar sofrendo. O que eu faço? Seleciono os par ordenados. Venho aqui na terceira opção que eu tenho aqui. E seleciono lista de pontos. Tá vendo? Lista. Par ordenado 1, 2, 2, 4, 3, 8. Tá aqui. É esse aqui mesmo. Criar. Pronto. Ele já criou os pontos. Esses são os pontos pertencentes a essa função exponencial 2 elevado a x. A mesma coisa eu faço com os demais. Para eu encontrar os pares ordenados aqui com relação a essa função exponencial 3 elevado a x, eu seleciono aqui o x do par ordenado, né? Aperto a tecla Ctrl do seu teclado, seguro o Ctrl apertado e seleciono a coluna do 3 elevado a x. Muito bem. Feito isso, eu já posso de novo realizar aquele procedimento e vir aqui na terceira opção, lista de pontos, e pedir para ele criar a lista de pontos para mim. Lista 2. Ponto 1, 3, 2, 9 e realmente, ó, 1, 3, 2, 9, 3, 27. Criou. Olha lá os pontos na exponencial 3 elevado a x. E assim sucessivamente. Seleciono aqui x, seguro o Ctrl do teclado apertado, seleciono a coluninha do meio elevado a x. Solto tudo, vou aqui na terceira opção, lista de pontos,
verifico se está certinho, clico em criar e ele cria os pontos aqui. Por último, tem que vir aqui, seleciona o X, segura o Ctrl apertado, vai lá na coluna do 1/3 elevado a x, seleciona, terceira opção, lista de pontos, criar. E pronto, os pontos estão aí. Se você quiser visualizar somente a janela de visualização, você pode vir aqui em exibir e tirar a janela de álgebra, exibir, desmarcar a planilha também, e você consegue visualizar só o que você fez. Se você quiser, por exemplo, eu gostaria de ver somente uma função ou somente outra, você pode clicar com o botão direito sobre a função e sumir com ela, ou reexibir ela novamente. Quando eu venho aqui em janela de álgebra, eu consigo ver as funções que estão aqui. As funções aqui, é só essa não quero essa aqui. Muito bem, seleciono as funções e vejo qual eu quero ver somente a B, né? Somente a B. Então eu tiro a C, tiro a D e tiro a E. Tá vendo? Tá só a B. Quero tirar os pontos. Os pontos estão aqui embaixo. Olha os pontos aqui, é só tirar. Dá para você fazer uma análise bem legal aí com os seus alunos sobre o que acontece com cada função. Ok? Espero ter ajudado. Uma boa aula para você e até o próximo.